Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo hoje um convidado espetacular que a gente vai falar sobre vários assuntos. Esse nosso programa da TETV, nós estamos trazendo sempre convidados muito importantes no mercado nacional. E não podia ficar de fora hoje um convidado internacional. A gente vai falar um pouquinho aqui, que inclusive a história é bem interessante, como a gente conheceu o Luiz. Luiz está aqui com a gente. Boa Pode se noite. apresentar, Luiz. Boa noite, Luís Ramoa, empresário. Há 9 anos em Recife, praticamente 9 anos. E como o Denis ia falar, eu vou aproveitar a bala e vou dar sequência. Eu conheci o Denis e o Marcelo através de um bom amigo nosso, né? Também ele empresário, que inclusive já esteve aqui com vocês. Eh, E na época eu fiquei bastante interessado, se assim podemos dizer, com aquilo que eram as perspectivas e os projetos que vocês tinham a apresentar. De lá para cá a gente acabou construindo até uma parceria interessante, chegamos até a partilhar sala empresarial, não é? E foi um bom e longo caminho até aos dias de Uhum, hoje, não é? Que a gente está aqui tendo a oportunidade de expressar isso para o restante do público. isso. E vocês já viram o sotaque dele, né? Então, como eu já falei, internacionalização, né? Então, realmente, nós começamos nossas primeiras gravações, nossos primeiros atendimentos foi no escritório com o Luiz, em Boa Viagem. Quem estiver assistindo ainda lembra da gente gravando lá, onde nós iniciamos tudo. E Luiz veio para o Brasil, ele é engenheiro, trabalha nessa área aí há bastante tempo, e veio com uma empresa de engenharia aqui Sim. e trabalhou durante um bom tempo. Foi quando a gente se conheceu e a gente teve uma experiência muito boa. E Luiz, você sempre quis vir para o Brasil? Como foi essa tua transição de lá Não, para não. cá? Na verdade, eu sempre fui, eu acho que até por uma questão cultural, não é? O português, acho que já Uhum, deu para ver que o sotaque é uhum, português, não é? Eh, por uma questão cultural, o português é bem firme, bem agarrado àquilo que é a família, àquilo que é o núcleo rígido, não é? E enfim, eu tinha e tenho uma condição até boa financeira em Portugal e uhum, nunca, digamos até ao praticamente final da faculdade, eu não tinha a expectativa de vir para o Brasil. uhum, Eh, Acontece que, ponto um, fui muito motivado e encorajado por um casal de amigos a entrar nessa aventura. Mas ao mesmo tempo, Portugal, na época, este final de 2012, estava numa crise imensa, não é? Eu sou engenheiro civil, como uhum, falaste, e na época Portugal estava parado, muito próximo disso, uma recessão enorme, uma crise enorme, contrariamente ao Brasil, não é? E esse casal amigo que eu comentei, eles já tinham estado aqui em intercâmbio, aqui em Recife especificamente, e, e sabiam como estava aquecido o mercado de engenharia civil, tinham uhum, os projetos de swap, tinham os projetos da Copa do Mundo, e tinham o ramo imobiliário, não é? Crescendo de uma forma absurda. E decidimos embarcar nessa aventura, eu, minha esposa e eles os dois, em novembro de 2012. A gente colocou um deadline a nós mesmos de em três uhum. meses ter essa aventura por 3 meses. Se desse certo, ok, a gente permaneceria aqui. Se desse errado, a gente voltaria e tentaria alguma coisa em Portugal. Felizmente deu certo. Esse casal, entretanto, já voltou para Portugal. Eu ainda permaneço aqui com a minha esposa. Mas realmente eu não tinha essa expectativa de vir para o Uhum. Brasil, não tinha esse raciocínio, esse pensamento. Mas hoje sinto que tomei a decisão 100% certa, sem dúvida. Interessante. E hoje está tendo uma evasão muito grande, o pessoal está indo muito para Portugal, né? Sim. Principalmente, apesar do momento que a gente está passando, tem muita gente indo. Tu tem Uhum. vontade de voltar para lá, de tentar empreender lá novamente? Eu, Ou, eu ou adotou o Brasil costumo. mesmo? Não, eu acho que sim. Eu vim com um projeto, eu e minha esposa vim com um projeto, viemos com um projeto de 4 anos, pelo que nós dizíamos, né? Nós já estamos aqui há 9. Uhum. Portanto, se seguirmos nessa linha, acho que não. E eu, meio que brincando, mas meio a sério também, costumo dizer que a brincadeira está começando agora, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a pessoa vir saído da faculdade para um país que não conhece, uma cidade que não conhece, com muitos poucos contatos, a pessoa tem que, como o brasileiro diz, tem que ralar um pouco para Uhum. conseguir subir, não é?
E portanto eu acredito que hoje essa parte já foi ultrapassada, não é? Felizmente. E portanto não faria sentido jogar tudo fora e começar do Começar do zero, zero. não é? Em Portugal. Portanto, eu não vejo tão cedo uma volta minha para Portugal. Até porque os projetos daqui estão cada vez mais crescendo, se multiplicando. E portanto, nos próximos anos eu acho que vai ser por aqui mesmo. Que legal. Como é que está sendo a tua experiência de empresário aqui no Brasil? Porque a gente sabe que ser empresário no Brasil, ser Sim. empreendedor no Brasil, é uma dificuldade muito grande. Aqui você tem que ralar muito para ser empresário, ser empreendedor. E como é que está sendo isso aí? Eu costumo associar a dificuldade de ser empresário ou empreendedor, como a gente quiser chamar, né, aqui no Brasil. Eu faço muito o comparativo com investimentos. Uhum, O Brasil tem realmente é muito difícil ser-se empresário aqui no Brasil, porém a possibilidade de retorno é altíssima. É um país enorme, é um continente, uhum, a dimensão é absurda. O comparativo que eu tenho de Pernambuco e Portugal são praticamente iguais em área e população, então é uma dimensão fora do normal. A escala e o volume de negócio que se tem aqui é fora do normal. E, portanto, como qualquer investimento, se a pessoa investe numa bolsa de valores, numa criptomoeda uhum, que tá na uhum, moda hoje em dia, tem um elevado risco, mas tem uma possibilidade de retorno também uhum. altíssima, não é? Por outro lado, se a pessoa investe em renda fixa, ela vai ter um ganho Menor. recorrente, mas menor. Uhum, Então, eu faço muito essa comparação do Brasil com Portugal. uhum, Portugal, para mim, é renda fixa. uhum, É um país realmente pequeno, de dimensão pequena, de volume de negócio pequeno. E o Brasil é uma criptomoeda, uhum, é uma carteira de ações com a agravante positiva, neste caso, de que o Brasil é um país em desenvolvimento. Portugal não. Portugal é um país antigo que já tem uhum, toda a sua infraestrutura, isto mais na parte de engenharia, obviamente, tem toda a sua estrutura montada já há muitos anos e o Brasil não. O Brasil uhum. ainda carece de muita coisa e, portanto, a possibilidade de expansão e de retorno é altíssima aqui no Brasil. Que legal. Quando a gente parte aí, quando a gente fala também de empresas, de empresários, a gente não pode esquecer de forma alguma nossos colaboradores. Claro. E eu mesmo eu sou carioca, vim para cá há muitos anos, que não pretendo sair para o Rio de Janeiro de forma alguma, Uhum. mas assim, eu senti uma dificuldade aqui para prestação de serviço para mão de obra em algumas áreas. Uhum. Eu também já trabalhei com a parte de construção, mas não nessa tua área, na área Claro. de infraestrutura. E eu senti muita dificuldade de ter colaboradores bons, sérios, que estejam sempre à disposição. Uhum. Tu sente isso na tua área ainda? Sinto, eu acho que isso é geral, e contrariamente ao que algumas pessoas pensam, eu acho que é geral até meio que a nível mundial. Uhum, Claro, eu acho que o Brasil tem uma componente maior disso. Ahm, Há uma série de fatores que poderíamos apontar para isso acontecer, mas eu acredito que sim. Hoje em dia, eu acho que é muito mais procurar gerir pessoas do que propriamente ser uma pessoa que entende muito de matemática, de engenharia, uhum, de, enfim, economia, o que quer que seja, não é? Quando o trabalho envolve trabalho de grupo, como é uma empresa de engenharia que tem que comandar N de pessoas em obra, eh, a principal qualidade que tem que se ter em atenção realmente é essa capacidade de comunicação, essa capacidade uhum, de ter todo mundo junto. E é algo que não é fácil, é algo que uhum, tem que ser trabalhado. Eu confesso que tive bastantes dificuldades no início, por dois motivos. Primeiro, porque apesar de parecer que não existe uma barreira linguística, ela existe entre Portugal e Brasil, não é? uhum, Claro, muito menor do que outros países, mas ela existe. E segundo, porque eu vinha formatado de uma forma de pensar, de uma forma de raciocinar e de uma forma de abordar as pessoas que aqui é diferente, tá? Em uhum, Portugal eu acho que as pessoas não levam tanto a mal um contato mais frontal, mais rígido. uhum, Aqui, por vezes, isso acontece e em obras, especialmente, uhum, a gente sente isso, né? E portanto foi uma dificuldade, foi uma adaptação, como muitas outras, mas eu acho que acabei desenvolvendo essa capacidade, digamos assim,
e quero acreditar que sou um bom chefe, um bom colaborador, um bom companheiro de trabalho. Quero acreditar. A gente teve a oportunidade de conhecer uma colaboradora tua, Sim. Camila. Um abraço para você, Camila, se você assistir esse vídeo. Outro. Atendeu a Exatamente. gente super bem Esteja quando tudo a bem gente com a estava lá. gravidez. Que bom que você está grávida, é ótimo, muda muito, ajuda muito a tua vida. Verdade. Só que ela já tem uma, né? Ela Já tem uma tem menina, então ela já sabe vai como ter é. agora já. Então, um abraço para você aí, que está sendo muito bom. Então, a gente também sentiu isso aqui, a gente ainda sente muito isso aqui com prestadores de serviço. Na área de tecnologia, então, é complicadíssimo, né? Sim. Então, assim, programador, então, a gente sente uma dificuldade muito grande de conseguir. Mas nessa fase que o mundo está passando, como é que tá os teus colaboradores? Você está conseguindo ter pessoal? Porque em tudo quanto é canto no mundo está faltando mão de obra, né? Sim, sim. Principalmente por causa dos apoios do governo. Nos Estados Unidos a gente tem visto aí placas e mais placas de vagas disponíveis, Sim. porque ninguém quer trabalhar. Quem recebe uma bolsa lá de mil e poucos dólares, então o cara prefere ficar em casa. Que inclusive eu vi recentemente uma notícia que já estão reduzindo a esses suportes, esses apoios, precisamente por causa disso. Eu acho que existe uma escassez de mão de obra qualificada, uma mão de obra boa. Mão de obra em si a gente tem, não é? Mas claro, não é tão produtiva quanto poderia se ambicionar. Existiu realmente uma defasagem muito grande, essencialmente auxílio emergencial, enfim, que hoje ainda existe, mas acredito eu que está próximo de concluir, que foi necessário, há que o dizer, não é? Teve muita gente que perdeu o emprego, perdeu o sustento e obviamente é nessas horas que o governo tem que ajudar, todo mundo paga os impostos para que numa hora o governo possa auxiliar, entre outras coisas. Mas o que eu sinto é que isso é uma luta constante, certo? Porque quando tem um auxílio o pessoal quer ficar em casa, quando não tem um auxílio a coisa está boa, tem muita gente trabalhando e é difícil de conseguir essa mão de obra, não é? E portanto eu acho que tal como a economia, tal como muitas outras coisas, é um ciclo, não é? E nós, dentro de construção, dependemos desse ciclo para conseguir alavancar os negócios, para conseguir ter mão de obra suficiente e qualificada para fazer os trabalhos. Eu enquadro isso muito com aquilo que é a dificuldade da gestão da mão de obra, porque também não adianta ter 2.000 funcionários disponíveis se a gente só vai aproveitar 10, não é? É verdade. Então, assim, é preferível ter 200 e aproveitar 190 do que ter 2.000 e aproveitar 10, não é? Enfim, é uma gestão. O Brasil tem a vantagem ou desvantagem de que tem 210 milhões de habitantes, enfim, que nos dá alguma segurança de ter pessoas suficientes para conseguir auxiliar nesses projetos. Como é que foi a tua chegada aqui no Brasil? A receptividade que você teve dos brasileiros, dos nordestinos em si? Foi boa. Querendo ou não, o Nordeste tem um histórico grande de portugueses aqui, não é? Especificamente na área da construção, tem grandes famílias que vieram para cá já há 60, 70, 80 anos e que prosseguem ainda hoje, não é? Inclusive são referência aqui no mercado. O povo nordestino eu acho que é um povo bem, ele recebe bem a pessoa de fora, dentro daquilo que são as suas diretrizes, chamemos assim, não é? Mas no geral eu me sinto bem recebido. Hoje eu me considero português, obviamente, mas com várias costelinhas já brasileiras, especificamente pernambucanas, não é? E eu acho que isso faz também parte de uma adaptação e ajuda muito na adaptação quando tu tens um povo que te recebe bem, que te respeita. Tive algumas situações curiosas, não é? Pela questão do português, mas não sinto que o pernambucano seja um povo ruim de receber, pelo contrário, recebe bem e faz questão de ter as pessoas aqui. Eu senti isso muito quando eu vim para cá, e hoje algumas pessoas, alguns amigos que conversam comigo, que encontram comigo às vezes, do Rio, na época, do Rio ainda, falaram: rapaz, você não volta pro Rio não. Eu falei: graças a Deus não. Pessoal, cara, já tá até com sotaque nordestino. Eu falei: ainda bem. Se bem que eu já tô aqui há 20 anos, 20 anos, já que eu tô aqui 21 anos. Então já tô há algum tempo e realmente eu encontrei aqui uma receptividade
absurda, realmente, de muitas pessoas. Não vou dizer que 100% das pessoas são assim, são receptivas, Claro. mas eu encontrei mesmo uma receptividade impressionante. Sim. Então é uma coisa que eu gostei daqui, que me surpreendeu. E é um povo, mais do que receber bem ou mal, é um povo muito alegre. É. É um povo. Tem uma grande vantagem, na minha opinião, é que Uhum. vive 90% do ano com um clima fantástico, né? Que em outros locais não. Uhum. Uma das coisas que eu menos sinto falta é do inverno português, né? Da pessoa abrir a janela às 7 da manhã, ser noite, frio, chuva, né? Quer dizer, a vontade que dá é voltar para a cama, né? Aqui não, a pessoa acorda às 5 da manhã, o sol está nascendo, assim, é um cenário totalmente distinto. E eu acho que isso acaba também motivando a população e deixando a população mais alegre, né? Que é bastante significativo quando a pessoa acorda, acorda, trabalho, casa, não é? Quando tem essa Você rotina, tem uma isso qualidade de vida, né? exatamente, Padrão de é vida que é mais essencial. interessante. Bom, como é que você sentiu a parte de educação, a parte de saúde aqui comparado com a Europa, com Portugal? Opostos, extremos Uhum. opostos. Isso é uma das coisas que me faz ainda bastante confusão, tá? Eh, Português e, no geral, o europeu tem que se sentir privilegiado nesse aspecto. Eu fiz faculdade, toda a minha escolaridade foi pública, não é? Uhum. Mas a faculdade especificamente, que é onde se tem às vezes maiores dificuldades aqui, a minha Uhum. faculdade foi pública e eu paguei de propina, não a propina brasileira, mas a Ah, propina que a gente chama em Portugal, né? Que é a mensalidade, chamemos assim, que no uhum. caso era a anuidade. Eu paguei 5.000 euros por 5 anos de faculdade, ou Poxa. seja, 1.000 euros, né? Ao câmbio de hoje, estamos falando de 6.500 reais por ano Uhum. para fazer faculdade, numa faculdade incrível, acabada de construir, com umas condições fora Uhum. do normal, acima da média. Hoje, 6.500 reais deve pagar três mensalidades de uma faculdade privada aqui. Uhum. E portanto, isso é um peso enorme Uhum. no bolso de qualquer brasileiro e que deveria ser revisto, Uhum. claramente. E na mesma linha, a saúde, né? A saúde em Portugal é pública. Eu tenho um médico de família gratuito, eu faço exames, pago uma taxazinha ridícula, quer dizer, é algo. São os bens que deveriam ser obrigatórios fornecer a toda a população. Eu entendo que, obviamente, é muito fácil falar isso da boca para fora, especialmente num país emergente, como eu falei há pouco, como é o Brasil, mas acho que deveria ser sempre uma Uhum. prioridade para qualquer governo ter isso. Especialmente a educação. A saúde, a pessoa Uhum. ainda, se tiver uma educação boa, se conseguir subir na vida, a Uhum. pessoa consegue pagar um plano de saúde e ter acesso a isso. Mas a educação é essencial. Infelizmente isso falta. Quero acreditar que com o tempo vai melhorar, Uhum. mas claramente é uma pedra no sapato de qualquer brasileiro saber que tem que contar com um custo Uhum. de faculdade para o filho, um custo de plano de saúde, isso pesa bastante. Luiz, o que que você acha dessa nossa internacionalização, dessa ideia da gente levar o ensino, levar negócios, esse canal de negócios para Portugal, para a Europa, país da língua portuguesa? Para já sinto-me um privilegiado de Uhum. ter feito parte disso, né? Com certeza. Começando hoje, essa internacionalização já está válida. Mas sem dúvida que acho importante, acho relevante e acho e desejo que tenha um maior sucesso, obviamente. Uhum. O que é que eu vejo? Vejo que Portugal e Brasil sempre foram países irmãos, sempre têm esse contato, essa proximidade e, portanto, vai existir e sempre irá existir esse intercâmbio de informação. Ehm, Sendo que em Portugal tem-se uma grande vantagem, na minha opinião. Eu estava, inclusive, semana passada falando um pouquinho sobre isso com um brasileiro que vive em Portugal e estava cá, passando férias. E é que em Portugal parece que sobra tempo. Uhum. Claro, as cidades são mais pequenas, têm menos trânsito, menos confusão, mas a pessoa parece que faz mais coisas do que aqui. A pessoa aqui sai de casa, treina, faz alguma coisa, vai para o trabalho, quando volta é final do dia, janta, vai dormir, né? Em Portugal não, a pessoa parece que tem tempo para tomar um café, para jantar fora com os amigos durante a semana, e ao mesmo tempo tem tempo para se especializar, para iniciar um curso EAD, Uhum. enfim,
Isso realmente sente-se essa diferença. Eu sinto essa diferença como alguém que viveu 23 anos em Portugal e 9 agora aqui, né? Já revelei a minha idade, não sei se era permitido ou não. Opa, aí, ó. Mas realmente existe essa facilidade e essa disponibilidade de tempo que aqui não existe. E portanto acredito que vai ser o maior sucesso. Espero que seja realmente, da minha parte. Bom. Estou torcendo para isso. E tenho a certeza que vão conseguir muito conteúdo, um vasto conteúdo, tanto daqui quanto de lá, que permite esse intercâmbio. Também às vezes trazer conteúdo de lá Com para certeza. cá que possa ser útil, não é? Essa plataforma .com, ela abrange o mundo inteiro nos dias de hoje e, portanto, espero que dê certo e estou torcendo aqui. Amém. Você falou uma coisa bem legal que eu senti quando eu vim do Rio para cá, sobre deslocamento. Apesar de eu estar morando 5 minutos da minha casa, meu escritório é 5 minutos da minha casa, vou e volto andando se eu quiser, se não quiser. Às vezes, se eu tirar o carro da garagem, eu levo mais tempo para Demora vir de mais carro, tempo. para dar mais volta do que se eu vier andando. Com certeza. Mas mesmo assim, quando meu escritório ainda era. Moro aqui em Jaboatão, dos Guararapes, e o meu escritório era em Recife. Eu levava menos tempo nesse trajeto, ou o trajeto para sair daqui de Recife, daqui de onde eu moro, para chegar no centro da cidade, do que quando eu morava no Rio de Janeiro. Que eu morava num bairro que eu tinha que ir pro centro da cidade, que às vezes você levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tu já perdia 4 horas Claro. no trânsito. É. Então eu senti isso muito quando eu vim para cá. Então, Sim. porque é menor. Sentiste uma melhoria ou senti uma melhoria piora? absurda, porque hoje você pega aqui, eu pego o carro aqui e em 1 hora eu atravesso Sim. atravesso uma cidade e já estou na terceira. Sim. Né? Então, se você fizesse no Rio, você não consegue. Exato. Eu sou um exemplo claro disso, né? Eu moro no município de Cabo de Santo Agostinho, né? E eu tenho empreendimentos em Olinda. Então, para eu chegar em Olinda, eu tenho que atravessar o Cabo, Jaboatão dos Guararapes, Recife e depois Olinda, né? Então, assim, realmente tem-se essa questão. Para ti foi uma melhoria porque, efetivamente, o Rio de Janeiro é uma cidade muito maior. Para mim, não. Um exemplo comparativo, eu fiz faculdade na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né? E vivia diariamente em Braga, que é uma distância de aproximadamente 60 km de minha casa à faculdade, né? Eu fazia esse trajeto todos os dias. Eu demorava o mesmo tempo que hoje demoro para do Cabo chegar em Olinda. Ou seja, é o trânsito, a diferença de trânsito. Eu lá andava no que a gente chama de autoestrada, né? Que seria uma via pedagiada aqui, digamos. E eu fazia 60 km no mesmo tempo que aqui eu faço 30, né? Ou seja, tem essa diferença e isso pesa no dia a dia. Claro, a pessoa se acostuma, é normal, mas isso pesa no dia a dia. E por isso que eu digo que quem vive em Portugal, não necessariamente o português, mas quem vive em Portugal, tem essa facilidade e tem essa disponibilidade de tempo para fazer um curso EAD, enfim, assistir a uma live, um podcast, enfim, e outros eventos que vocês possam estar publicando lá. Você falou uma coisa bem legal que você levava 60 quilômetros para ir para a faculdade, né? Você ir e voltar. Então, você que leva aí 2 quilômetros, 5 quilômetros para chegar na tua faculdade, chega lá, eu tô cansado, reclamando, aí, ó. É verdade. Se 60 formou, km todos os dias. aí, Todos os então, dias. quem quer realmente estudar, quem quer se especializar, tem realmente que correr atrás. Eu e tive não é algumas fácil, não. facilidades também, defendendo um pouquinho o público. Eu tive algumas facilidades que tinha uma capacidade para me deslocar de carro, felizmente, né? Porque também de ônibus seria impraticável. E também porque os acessos em Portugal, as estradas em Portugal são boas, não é? São realmente de uma qualidade superior que permite esse trajeto, né? As vias Mas acredito que são um bom exemplo Aham. de alguém que se quer motivar a fazer uma faculdade para aproveitar isso como um ensejo para seguir, sem dúvida. Eu tenho escutado muito, engraçado, que já escutei de algumas pessoas que, não, porque eu não acostumo com EAD, eu vou esperar voltar para o presencial, vou voltar a ser feliz. Gente, EAD, antes desse problema mundial que nós estamos passando, o EAD já era uma realidade. Sim. Já vinha crescendo a cada dia nas instituições superiores, nas instituições de nível médio, em colégios, em cursos, já vinha crescendo muito ao longo dos anos. E com esse problema mundial, então,
chegou uma evolução de 10 anos que tinha que fazer em um. Claro. Ó, vai ter que partir para o EAD, não tem como voltar. E a gente sabe que não vai mais voltar do jeito que Sim. era antigamente, né? Então você precisa realmente se especializar. Até no EAD, você tem que estudar no EAD, até mesmo porque o que eu vejo muito hoje quando eu quero fazer algum curso em algum lugar, alguma coisa, é, eu vejo que tem EAD. Porque você tem o tempo do teu deslocamento, ó, o tempo que você vai levar para chegar na pior das hipóteses, meia hora que tu vá Com para uma certeza. faculdade e volte, tu já Uhum. perdeu uma hora. Mais o tempo que tu vai parar para um lanche, mais segurança que você tem riscos que você corre para você ir e voltar, você está na rua. Olha a diferença de você estar podendo estar Sim. estudando na sua casa. E uma coisa muito legal do EAD, você quando está tendo uma aula presencial, o professor acabou de falar aquilo ali, acabou, filho. Sim. Então, se tu Não chegar em não casa, dá se para. tiver algum. Eita, vou chegar lá, vou pedir para ele falar de novo. Uhum. Vai não, que na próxima aula é assunto Já diferente. fala outra coisa. No EAD, não. No EAD, você chegou lá, você teve uma dúvida, volta, assiste a aula de novo. Sim, Assiste a com aula certeza. 2, 3, 4, 5 vezes. Então, veio para facilitar muita coisa. Fora isso que a gente sabe que hoje todo mundo tem celular em casa, Sim, com celular certeza. no bolso. E internet. Então você tem internet, então você tem acesso ao conteúdo Uhum. na palma da tua mão. Então você não precisa mais ter desculpa para não se especializar, Sim. para não estudar, para não estar procurando até o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, né? Que a gente sabe que no EAD tem cursos para aperfeiçoamento pessoal também, né? Com certeza. Eu tenho duas coisas importantes, Uhum, na minha opinião, de falar em relação ao que acabaste de comentar. O primeiro é que realmente o EAD explodiu agora, fruto uhum, da pandemia, obviamente, sendo que, na minha opinião, também explodiu em demasia, ou seja, uhum, e é aí que eu vejo também um possível crescimento e vantagem uhum, vossa, que é uma coisa mais sustentada. Tem muita gente que criou plataformas de AD porque sabia que durante o período de pandemia, fosse 6 meses, um ano, 2 anos, uhum, iria ter um resultado financeiro positivo. Mas quem fez isso no curto prazo, não é? Não fez uma coisa estruturada que uhum, vá render 10, 15, 20, 30 anos como vocês fizeram. Então acredito que, apesar de um número grande de plataformas que surgiram, uma boa parte também agora uhum, vai retrair, que é normal e é uhum, expectável, não é? Também muita gente só investiu para ter esse retorno imediato e depois partir uhum, para outros negócios. E o segundo aspecto, dentro do que tu falaste, não só a questão do tempo, tem a questão financeira, que tem que se ter em conta e é muito relevante, tanto para digamos, para a pessoa que está participando dos cursos, como para a empresa, para quem essa pessoa trabalha às vezes, enfim, estou uhum, dando um caso específico empresarial, não é? Mas isso pode ser levado, obviamente, para a parte escolar, não é? Educacional. Vimos várias empresas enormes e espalhadas pelo mundo a fechar simplesmente as suas sedes e a deixar todo mundo trabalhar em home office. Porque deixa de ter custo de escritório, deixa de ter custo de transporte, deixa de ter custo às vezes de alimentação, enfim, internet, energia, ou seja, são custos altíssimos uhum, que efetivamente muitos trabalhos permitem que isso seja feito home office, não é? Claro, uma obra tem que ser feita num local, não é? Eu uhum, não posso colocar meu funcionário atrás de um laptop é, a fazer uma obra, mas tem muitos que dá, trabalho de escritório, enfim. uhum, E portanto eu acredito que vai haver uma adaptação muito grande nos próximos anos para que o que hoje é algo já aceitado, uhum, aceito por todo o mundo, que vira uma realidade, vira algo natural. uhum, Porque lá está, eu vi recentemente, se não me engano, a XP Investimentos que simplesmente desocupou um prédio é, onde eles estavam porque está todo mundo trabalhando no home office. uhum, Isso tem muitas vantagens financeiras, uhum, como também tem vantagens para quem está trabalhando, porque a pessoa faz uma gestão diferente do seu horário, por vezes até consegue ter uma produtividade específica num curto uhum, espaço de tempo e lhe permite depois ter um tempo mais livre para pegar um filho na escola, uhum, para, enfim, treinar, uhum, assistir um seriado, enfim, o que for. E portanto eu acredito vivamente que isso vai sim acontecer. Acho que ainda vai haver um período em que vai-se residualmente voltar e depois algumas empresas vão sim uhum. definitivamente manter
todo mundo praticamente em casa. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. A gente viu realmente esse boom aí, principalmente na área de tecnologia, e normalmente muita gente já fazia trabalho remoto, já Sim. fazia. Eu mesmo trabalhei com servidores durante muitos anos da minha vida, Microsoft, e, pô, quantas vezes eu dava suporte e não precisava nem na empresa. Então você Claro. fazia acesso ao servidor, resolvia o problema, Uhum. era esse tipo de chamado. Então, a parte de programação, hoje, os programadores, está em falta programador no mercado. Sim. Então, tem empresas hoje dando treinamentos para programadores para contratar os caras depois. Uhum. Então, realmente cresceu muito o mercado, cresceu muito a necessidade desse tipo de mão de obra. E o que a gente viu com outras plataformas que apareceram? Realmente, o pessoal investiu, falou, vou investir no EAD, e não sabia nem o que era EAD, não sabia como montar uma Sim. plataforma, os custos que envolve uma plataforma. Né? A gente viu, o professor, ele precisa saber a diferença de uma aula EAD e de uma aula presencial. Então a gente viu que teve essa dificuldade dos professores se adaptarem às aulas presenciais, Uhum. às aulas EAD, online, online. EAD. Por quê? Porque até o material é produzido de forma diferente. Claro. Por exemplo, o professor que produziu um slide para passar num data show de 200 polegadas, não pode ser o mesmo slide que ele vai passar no celular. Sim. Então, precisa ser desenvolvido de uma forma diferente. Então, Uhum. e quando você está ali falando com os teus alunos, pessoalmente, é de uma forma. Quando você está aqui dentro de um estúdio, Claro. né, É e não tem ninguém, só tem o Johnny aqui, para vocês terem uma ideia, o Johnny é a nossa câmera. O que a gente fez? A gente botou um bonequinho em cima da câmera para o pessoal achar, achar que tá olhando, tem um bonequinho rindo, com uma carinha rindo, para E poder... dois coraçõezinhos nos olhos, né? Para ficar Isso é mais importante. bonitinho, para o pessoal entender que ali você tem que estar falando para as pessoas, para você não estar Claro. falando só para um computador. Então, é difícil, não é fácil. Sim. Eu mesmo, eu já dei aula presencial várias vezes, e as aulas que eu ministrei é de um conteúdo bem pesado, que é infraestrutura, cabeamento estruturados, Uhum. então projetos de infraestrutura. Então, é uma aula boa, só que você trazer ela para o EAD É delicado. é difícil. Sim. Então, você precisa se adaptar. Sim. Né? Hoje, eu mesmo vim da área de tecnologia, tenho os cursos já hoje desenvolvidos na plataforma, mas eu mesmo senti dificuldade, você precisa se adaptar. Uhum. Né? E aí onde a gente está entrando? A gente está entrando não só com a plataforma, a gente está entrando com a mentoria, com a consultoria para o Sim. professor. Eu não quero gravar em casa, vem gravar aqui no estúdio, que a gente tem microfone, a gente vai agora... nós já começamos a criar o nosso podcast, né? Então já tem um podcast, isso aqui inclusive vai estar publicado Uhum. também lá no Spotify, no Google, no Anchor, Perfeito. Google Podcast, então a gente vai publicar lá também. Né? Então a gente vem adaptando os nossos negócios, adaptando a educação. A gente está sempre trazendo soluções diferentes. E como qualquer negócio, ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser adaptado e ele tem que evoluir. Não é? É como aquela velha história que esse pessoal gosta de publicar nas redes sociais, não é? Os motivadores, coaches motivacionais, não é? Como se chama, que são necessários. Não é? Há 20 anos atrás, quando se queria fazer uma filmagem aérea, tinha o helicóptero, o piloto e o cameraman. Hoje tem um drone. Tem um drone. Então, assim, duas pessoas perderam o emprego, mais porque a fabricação de helicóptero também deixou de ser necessária, e fica uma pessoa comandando um drone. Né? Então, assim, essa constante evolução é o que faz os negócios cada vez mais darem um pulo, conseguirem, de certa forma, se desenvolver, gerar valor. Ficar parado, a gente tem um exemplo claro, por exemplo, não sei se aqui no Brasil na época era muito utilizado ou não, mas em Portugal tinha, em Portugal, ela não é portuguesa, é europeia a empresa, mas tinha uma empresa que era a Nokia, de celulares, não é? Na minha época de escola, não é? Era uma doideira ter um Nokia, todo mundo queria ter um Nokia. A Nokia faliu, foi comprada, enfim, hoje todo mundo quer um iPhone, quer um Samsung, ou seja, é essa falta de evolução quando ela não existe e falta de adaptação àquilo que o mercado pede, àquilo que o consumidor pede essencialmente, que se ela não existir, a empresa se acaba. Ela Né? voltou para o mercado agora, mas não voltou como estava antes, né? Com certeza. Eu acho que um exemplo desse também no mercado de telefonia, a gente tem a BlackBerry, né? Sim. BlackBerry era a maior empresa quando você falava de tecnologia, principalmente empresarial, a maioria das empresas tinham BlackBerry. Sem dúvida. E cadê? Ela desapareceu do mercado, não se adaptou, né?
Então você precisa realmente estar tendo cuidado com essa evolução. Que é algo difícil, a gente sabe disso, né? Claro. Mas realmente é hoje o segredo de muito negócio é isso. Agora que é difícil, a gente sabe que é porque todos nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? Você falou uma coisa bem legal do drone, porque assim, hoje você se você botar no Google aí, tu tem drone de R$ 500. Sim, 500 sim, reais tu pega o drone para tu fazer umas brincadeiras aí, claro, umas gravações aéreas com R$ 500. claro. Lógico, tem drone de 100 mil, Sim, 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 mas assim, são usos, né? A gente sim, tem que entender com que hoje certeza. você tem acesso, né? E para você criar o teu conteúdo EAD, quando você falava antigamente de videoaula, o pessoal parava assim e falava, caramba, eu vou ter que comprar uma estrutura absurda para montar. Uhum. Não, hoje você pode iniciar gravando com o teu celular na tua Sim, casa. sim, sim. Então você tem softwares aí de edição gratuitos, excelentes. Você tem softwares de transmissão também gratuitos, excelentes, que grandes empresas utilizam. Né? Então você hoje pega um telefone aí, lógico, eu vou citar um exemplo aqui, mas é um exemplo que não é para todo mundo. Uhum. Você tem um Galaxy S21 aí, Ultra, que, meu amigo, a resolução da câmera dele dá um Absurda. banho em muita câmera, Sim, umas profissional, câmeras digamos. profissionais. Então você tem uma qualidade absurda com um Uhum, telefone desse. uhum. Mas se você pega os telefones hoje de R$ 1.500, tu já tem uma qualidade de Full Sim, com HD, certeza. que você vai conseguir gravar teu conteúdo, você vai conseguir criar a tua aula, você vai conseguir gravar o teu podcast Claro, com o teu celular. sim. Então realmente veio para te ajudar muito nisso, né? A tecnologia veio E para veio para ajudar, né? ficar, Veio para ficar, né? né? E uma coisa também que a gente tem que ter um cuidado, eu vou contar um fato bem legal aqui que aconteceu na segunda-feira, no dia 4. A gente sabe que teve um apagão aí, né? Sim, verdade. Do WhatsApp, do Face e do Insta. Sim, E não importa, cada um diz uma coisa, eu acho. sim, o que aconteceu, né? Eu sou da área de tecnologia, pelo menos pelo que eu assistia. Você não ter um backup, uma redundância, Sim, pelo que eu entendia, que eu já vi todas as publicações, foi uma falta de backup, uma falta de redundância, né? pouco Então, provável, mas... então, assim, eu acho que não, mas tudo bem. Eu não acredito que uma empresa desse nível ia ter Sim, apenas uma rota de DNS, então, mas deixa pra lá. sim, Então, se você para analisar hoje a tecnologia, cara, eu mesmo. Eu estava aqui, a gente tem um programador que trabalha pra gente, e eu precisava fazer uma correção no checkout. Eu falei, caramba, como é que eu vou falar com esse cara? E meu sócio virou pra mim, ué, pega o telefone e liga. Aí uma ficha, sim. entendeu? Eu querendo falar com a minha mulher, falei, pô, tem que falar com a minha mulher. Mas tá sem WhatsApp. Aí ele, de novo, pega o telefone e E liga. liga, né? Então você tá tão acostumado, né, que de certa forma, algumas reportagens que eu vi, foi até interessante o apagão. Sim. Para você mesmo ver quão dependente você tá da tecnologia e às vezes de uma só. Isso é importante, é relevante, essencialmente porque eu acho que há muita gente que não tem noção da dependência ou das Uhum, dependências que tem. Eu tenho uma noção clara, eu sou dependente do WhatsApp até a nível profissional, seja a nível pessoal. Eu sou dependente do Instagram, eu uhum, gosto de ficar direto lá. Como eu tenho a noção, por exemplo, que eu sou dependente de açúcar. uhum, O meu corpo, eu sinto, aham, tem certos momentos do dia que eu digo, estou precisando comer alguma aham, coisa doce, porque eu tenho essa noção. uhum, E eu acho que vai muito da pessoa ter essa sensibilidade, uhum, essa noção de entender que efetivamente ela tem essa dependência e uhum, controlar essa dependência. uhum, Mas ao mesmo tempo, e falamos isso semana passada quando uhum, eu vim aqui fazer uma visita a vocês, eu tenho uma dependência do meu uhum, relógio. Porquê? Porque todo dia eu quero bater a meta das calorias que eu defini, todo dia eu quero bater a meta do exercício. Ou seja, uhum, é, é- o ser humano é feito de dependências, de costumes, de hábitos. uhum, É saber equilibrar esses hábitos de uma forma saudável, de uma forma razoável para todo mundo, né? uhum, Não adianta eu ser dependente, como estou assumindo uhum, que sou, de açúcar, se eu não for dependente, ou mais ou menos dependente, de fazer exercício, né? Então, assim, uhum, a dependência é normal, é isso que gera negócio, é isso que gera empreendedorismo, é a pessoa realmente usar o produto, né? uhum, Muita gente publica essa imagem, é uma imagem fascinante realmente do dono do Facebook, o Mark Zuckerberg. uhum, Ele está numa sala repleta de gente, com todo mundo assistindo a alguma coisa virtual, não é? uhum, Com o celular, e ele
passando no meio da sala, não é? Fazem a associação disso a um traficante de droga, não é? Ou seja, o cara que trafica normalmente não consome, não é? Ou seja, mas é uma questão de equilíbrio, é uma questão da pessoa entender que aquilo é razoável até um determinado ponto, não é? E isso é importante, e nós vimos isso agora durante a pandemia, também para as coisas do dia a dia. A pandemia foi crítica para muita gente, na minha opinião, mais idosos e mais novos, para problemas psicológicos, de depressão, fruto do isolamento, né? Então, assim, é importante a pessoa tentar balancear ao máximo aquilo que a pessoa usa, aquilo que a pessoa é dependente, né? Voltando ao exemplo do açúcar, eu sou dependente do açúcar, mas eu sou vegetariano, por exemplo. Então, eu tenho uma alimentação totalmente diferente daquilo que é a alimentação comum, né? Ou seja, eu quase que digo que eu posso comer muito açúcar porque eu não como carne, não como gorduras, não como nada, eu só fico ali me balanceando, né? Claro, não é só isso, eu estou brincando, mas é para usar um exemplo de que realmente quando a coisa é balanceada, quando a coisa é equilibrada, não faz mal. Quando a coisa é em excesso, faz mal. Né? Essa pandemia realmente foi bem complicada, a gente teve vários problemas no mundo todo, empresas, pessoais. Eu mesmo tive, o pessoal disse que eu tive Covid 10 vezes, né? A psicológica, né? Que toda vez eu tava com Covid. Porque eu tenho um problema que eu tenho alergia desde que eu me entendo por gente. Então, desde que eu me entendo por gente que eu espirro e tosso, principalmente de manhã. Somos dois. Então, eu sempre fui assim de espirrar e tossir. Botei um perfume diferente, tô espirrando, tô tossindo. Não sou Eu nesse nível, não sou, mas tenho algumas demais. alergias. Aí eu acordava espirrando, tossindo. Aí eu, meu Deus, tô com Covid. Aí me trancava no quarto. Aí minha mulher, pelo amor de Deus, tu sempre espirrou. Então eu tô contigo casado há 20 anos, sempre espirrou e tossiu. Aí eu falei, tá certo. Aí chegou o cúmulo do absurdo, Luiz, de eu ligar para um amigo meu da UPA, de hospital. Falei, cara, qual é o protocolo da Covid que estão fazendo aí no hospital? Ah, protocolo Covid é esse. Eu ia comprar o protocolo e fazia em casa e ficava trancado em casa. Entendi. Mas graças a Deus essa neura passou. Sim. E, graças a Deus, as coisas estão começando a se estabilizar, né? Já tomou sua vacina? Tomei a primeira dose e devo tomar a segunda agora, esse mês. Iria ser em novembro, mas foi antecipado. Aí acredito que agora em novembro. Eu já tomei as duas, fiquei feliz. Minha esposa também tomou as duas. Meus 2 filhos já tomaram a primeira, né? Então, eu acho que agora a tendência é voltarmos um pouquinho à normalidade, que bem precisamos, não é? E voltar a pôr a coisa para rodar, não é? Porque, querendo ou não, o panorama mundial é negativo, todo mundo teve parado, né? Mas agora a coisa vai deslanchar. Estou acreditando nisso. Também espero que sim, né? Como é que foi para a gente ter uma ideia de como foi a tua imigração do Brasil, da Portugal para o Brasil? Você conseguiu visto fácil? Como é que foi o processo para você vir para cá? Na verdade, eu vim, informação confidencial, eu vim como turista, né? O português que vem para o Brasil como turista, ele tem direito a 3 meses de estadia, renováveis por mais 3 meses. E, portanto, a expectativa era, durante esses 6 meses, conseguir uma oportunidade de trabalho, que aí sim eu teria o visto de trabalho, um visto temporário de 2 anos. Isso foi relativamente fácil no meu caso, felizmente. Eu com 3 semanas, 3 semanas praticamente, eu já estava trabalhando, né, digamos assim. Não estava trabalhando, mas já tinha uma empresa querendo os meus serviços, né? E foi fácil nesse aspecto. Portugal, querendo ou não, é um dos países do mundo que tem maior acesso. O passaporte português dá acesso a 176 países, se eu não me engano, no mundo, né? Como turista, obviamente. Então tem essa facilidade, e tem a facilidade de Portugal e Brasil serem países irmãos. Existem acordos entre os países para facilitar essa imigração de um lado para o outro e vice-versa, né? E portanto foi relativamente fácil. Como eu falei, foi numa época que o Brasil estava explodindo de construção civil, e portanto não foi difícil isso. E uma grande questão, e aí eu forço muito isso e finco a minha opinião, é que foi no momento certo. Saí da faculdade, a pessoa não tem nada a perder, pode arriscar. É diferente de agora, vamos supor, com 32 anos, eu estar em Portugal e decidir dar um passo para vir para o Brasil ou para qualquer outro país e emigrar. Claro, se a necessidade assim o obrigasse, eu teria que o fazer,
mas a sensação e o senso de responsabilidade e o ter a perder é muito maior do que quando a pessoa tem 23 anos, acabado de sair da faculdade, vai na aventura e pronto, né? É verdade. Tem isso. Bom, pessoal, agradecer aí vocês estarem com a gente aqui até o momento. Agradecer aí por Luiz ter participado aqui com a gente, não só dessa entrevista, mas desde o início do processo. E estar com a gente aqui. Com certeza ele vai vir posteriormente para falar de um projeto bem interessante aí, que nós estamos iniciando. Verdade. Né? Então vai vir bastante novidade. Espero que vocês tenham gostado do programa e vejo vocês na próxima. Luiz, muito obrigado e conto com você a cada dia mais. Eu que agradeço, foi um prazer. É essencialmente um prazer ver a evolução que vocês estão a ter. Isso é prazeroso para mim, sentir que participei um pouquinho disso na fase, se calhar, mais difícil, que é a fase inicial. E, como sempre, estou à disposição, com vontade de fazermos isto mais algumas vezes para debater outros assuntos. Quem sabe? Tem que abrir só. Não tem problema. Obrigado. Um abraço.